E aí, Lia, mais uma para coleção. Mais uma, eu que nunca tenho problema nessa turnê, tá caprichando. Olha, pessoal. Aqui, ó, a engrenagemzinha do afinador da tarraxa aqui da ré. Quebrou, tá vendo aqui os dentinhos? Aí, ó. Falta 1h30 pro show. E ó, olha aqui um dentinho. E agora? Vamos ver, o Daniel tá tentando falar com um amigo aqui que trabalha numa fábrica de violões. Para quem gosta assim de música americana, talvez conheça, que é a Santa Cruz Guitars, para ver se ele tem alguma pecinha, se tem como a gente comprar antes do show, porque se não tiver, o que eu acho que eu vou fazer é o seguinte: eu vou soltar aqui esse parafuso, virar a tarraxa, virar a engrenagem para esse lado aqui que tem os dentinhos. E aí parafusar de novo, porque daí dá para afinar um pouquinho, porque do jeito que tá ela só consegue soltar. Mas se a gente virar, aí deve dar pra apertar. Ou se for o caso, eu até, sei lá. Acho que é isso que dá pra fazer. Vamos ver. Vamos torcer. Gente, consegui arrumar aqui de uma maneira provisória, que foi o que eu falei. Soltei o parafuso e mudei a engrenagem de posição. Então, os dentinhos quebrados agora estão aqui pra trás. Já vou mostrar pra vocês. Consegui afinar, mas não é um conserto permanente, é uma coisa provisória. A gente amanhã vai passar numa loja, ver se eles têm aqui uma engrenagem, uma peça de reposição. Se não, se eles têm um conjunto de tarraxa que dê para eu trocar. O único problema é que a minha tarraxa aqui é para 7 cordas, ou seja, são 4, né, na parte de cima. E é uma coisa que a gente não acha aqui nos Estados Unidos. Então a gente teria que fazer um joguinho aqui de mudar a peça das 3 de baixo para essa tarraxa aqui de cima que quebrou. Ó, tá vendo? Ó, são 4 aqui. Ou então comprar uma de 3 e cortar aqui. Enfim, não sabemos. Vamos ver aqui o que eles vão ter amanhã. Mas por enquanto ficamos aqui com a engrenagem só invertida. E agora a gente vai dar uma ensaiadinha aqui com o Daniel, que ele vai dar uma canja hoje no show, que tudo isso aconteceu antes do House Concert, que vai acontecer daqui a 1 hora. So I met these girls. Women. Well, they're women now. They were girls when I met them. And it's hard to think of them any other way because they were. Elisa's feet didn't even touch the floor when she first played in my house 10 years ago, 12 years ago, something like that. Something like that, And yeah. they've been back a few times. I've hosted them a few times. They've been hosted at Steve Palazzo's house. They are stunning musicians and just beautiful people. So please welcome Cheryl Das Tres. Show da noite foi um sucesso. O Daniel tocou com a gente também. Vocês viram na live. Foi bem legal. A gente, como sempre, na hora muda o que estava combinado. Então, tocamos coisas que não estavam no repertório, que o Daniel não estava esperando. Botamos ele na saia justa. Mas saiu super legal, foi um sucesso. Todo mundo adorou e nós principalmente.
E quando tem assim um convidado, né, sempre dá uma animada, muda a energia. Pra gente é sempre muito gostoso. E hoje aqui tá uma chuvarada que não parou o dia inteirinho, que faz a gente imaginar como que vai estar o dia de amanhã, quando formos lá para Monterey, porque é uma cidade que é mais fria do que aqui, então a gente tá assim pensando como é que vai ser. O violão segue na mesma, com a tarraxa quebrada, a engrenagem na verdade. Mais um casal de brasileiros que veio aqui à noite, a Ruth e o Celso. Conhecem aqui 2 luthiers, vão entrar em contato com eles para mim. Então, torcida para eles terem uma solução fácil e rápida para o concerto do violão. Agora é só esperar, né, gente? Vamos torcer. It's okay, but then my mom used to make with jabuticaba syrup. Oh, I want to try that. Even better because the jabuticaba is a little bit, I don't know, tart. Yeah. Ooh. Let's have some dessert. It gets all Oh, covered. yeah. Você vai me assustar de It novo? looks like a disease. Is the flour? Gente, eu não contei para vocês, mas fazendo um adendo aqui, Everything is vocês viram o gato preto, lindo, né? O Merlin. So white flowers and black E eu tô fruit. dormindo aqui na casa, pra não ter que ficar montando e desmontando a cama todo dia. Porque o Daniel tem um quarto aqui livre, então eu tô dormindo aqui dentro. Esta noite, lá pelas 3:30 da manhã, na completa escuridão, breu total, silêncio absoluto, eu dormindo, acordo sozinha no quarto, com uma voz aqui na minha orelha. Assombração. Lógico, como boa brasileira, eu acordei rezando já, né? Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Tem uma assombração aqui que veio me pegar. E aí eu fiquei tentando enxergar alguma coisa, não via nada. Eu falei, não é possível. Será que é aqui em algum outro quarto? Aí, de novo, bem na minha orelha. Nossa, eu fiquei gelada. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje, a minha mediunidade abriu. Aí eu tô rindo agora, mas na hora eu fiquei gelada. Aí eu acendi a luz do abajur e aí é que eu vi o gato preto. E aí o gato quis subir na cama, quis dormir no meu travesseiro comigo. E aí eu não deixei. Abri a porta e ele foi embora. Mas deu um belo de um senhor de um susto que eu não consegui dormir. Demorei aí acho que mais de 1 hora para pegar no sono de novo. De tantas emoções. Agora acho que foi tudo. Vou comer uma sobremesa que o Daniel fez, uma torta de frutas vermelhas. E amanhã a gente vai lá para Monterey e a gente se vê na estrada. Ó, gente, fiquei preocupada agora porque esse miolo aqui da tarraxa do ré tava para dentro, tá caído para dentro. Então, vou tentar botar agora a tarraxa que eu soltei. Acabei soltando a corda sol, tentar prender, ver se ele para fora, que é como tem que ser. Sábado, a gente tem 2 shows hoje. E são 2 shows longos, né, assim. E olha só, gente. Lia tá aí lidando ainda com o violão. E aí, Lia, o que você tem a dizer? O Daniel foi na casa de um amigo aqui, que tinha essas tarraxas, pra ver se servia aqui a engrenagemzinha, né? Miolinho é diferente. E a hora que eu tirei a tarraxinha quebrada, pra ver se servia, a corda inteira soltou sozinha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a engrenagem aqui da corda Mi, que é uma corda de nylon, então ela é bem mais leve. Aí eu vou pôr ela na corda Ré. Aí a gente vê o que faz, se eu boto a quebrada aqui ou se eu boto essa tarraxa nova, porque aí não tem que fazer tanta força. Pessoal, estou no carro aqui com a Corina. O Daniel fez a gentileza de emprestar o carro dele, porque estamos indo num luthier. Deu certo a troca que eu fiz da corda sol, a engrenagem pela tarraxinha lá, pela engrenagem da corda Ré, só que ela tá dura para afinar. Então a gente tá com medo de quebrar,
porque a impressão que a gente tá tendo é que quebrou alguma coisa lá dentro que a gente não consegue ver. E a corda sol desafinou pra caramba a hora que soltou. E aí eu também não consigo afinar sem ter uma engrenagem completa, né? Então a gente vai lá nesse luthier que um amigo nosso recomendou, o Celso, que estava aqui no show ontem, ele, o Celso e a Ruth. Então muito obrigada vocês dois. E agora vamos torcer para que o Owen, se eu não me engano o nome, depois eu confirmo, É Owen. se ele tem alguma coisa, o que ele vai poder fazer para ajudar a gente. Então eu tô super nervosa, ansiosa, mas torcendo para dar certo. Olha o assistente aqui. Olha o assistente. Olha o assistente. Olha o assistente. Ei, Vicky. E aí? Vamos trocar as tarraxas. Ele tem aqui, tá estranho mesmo. Falei, em vez de ficar tentando descobrir o que é, já vamos trocar. Assim, tem ainda mais um ano de turnê, né? Já Resolve. Já tira isso da frente. Mas eu tô nervosa. This is the one I replaced. This is the Broken gear. And it's not turning the gear for some reason. Olha o nervo da pessoa. It is the right size? Right size, yeah, it's a little tight. Vai ter que... I'm gonna ream it out a little bit. Não, mas é só um ajuste ali, ó. And this is a replica of a brand, a guitar that she has, they were the first ones to make a guitar like that with the 7 strings to play choro, so it has a different sound. So that one is at home. But this one has not exactly the same, but kind of similar sound to that one. And it's all beaten up, if you see, from traveling. It's supposed to be. Yeah. A lot of people don't get that. Guitars are supposed to have character. They have battle scars and everything. I like Yeah. yes. Right. And they were replacing the strings and they didn't protect the top. The string broke and nicked the top. Oh, I never protect the top when I change this. It's a good thing. I mean, if it's your guitar, it's your choice. But it's not a choice for us. Yeah, of course. I just never thought about it. Never crossed my mind. So the client was so angry that he wanted us to build, it wasn't us that did it, but he wanted that company to pay us to build an entire new guitar because the top had one nick in it. We talked him down from that, but some people really, I think, don't understand. Is it good? Yeah, looks good. Put my eyes on it. Do this without marring the guitar at all. Deu certo, acho. Acho, Lia. Acho que deu. Quais são as chances? Vai dar certo. Tá dando certo. Você gosta de celular? Ela gosta de carinho. Ela gosta de um carinho. Ela gosta. Thank you. Vou deixar elas mais altas. As will play, so they go back. Yes! Funcionou, gente. Tá ótimo. E combinou ainda com o meu violão, que elas são pretinhas aqui, ó. Borrachinha. E aqui no mosaico ele é pretinho, então... A minha fitinha Fitinha do Senhor do Bom Sim, Fim. Bom Fim.
Tá dura de sair daqui. Fern. Tcharam! Hi everybody, this is Scott at Pacific Grove Juice and Java. We just had the best concert ever with Choro Das Tres. Thank you. Oh, we can't wait for them to come back, and in the meantime, we would love for you to come here and enjoy our place. Thank you. Obrigado. Ah, obrigada. Feito o convite, pessoal. Aqui tem sempre música ao vivo. They always have live music and great coffee. Café maravilhoso. Então, venham pra cá. Quando vierem pra Monterey, tem que parar aqui no Jive and Juice, que eu recomendo muito. Ó, gente, só pra mostrar aqui, já tá tudo desmontado, mas o show foi gravado e o vídeo já tá no YouTube. Se você ainda não assistiu, é só procurar. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês acompanharem, que teve uma roda praticamente, né? Fizemos um primeiro set só a gente, e no segundo a gente teve convidados muito especiais. Então, se você ainda não assistiu, corre aqui no canal pra conferir, que vale muito, muito a pena mesmo. E agora a gente tá indo pro próximo gig, como eles falam aqui, pro próximo show, que vai ser também num restaurante, um restaurante russo. Então vamos ver como é que vai ser a comida, eu tô curiosa. E lá vai ser mais informal também, vai ser uma roda, né? Então o David vai tocar, o Daniel, o Michael no piano. A gente vai se divertir. Vamos lá conosco. Vamos! Vamos! Gente, tô aqui na van. David's van. Amazing. I want one of these in Brazil. Queremos uma van dessa lá no Brasil. Mamãe tá aqui. Quero uma van dessa lá no Brasil. Olha que situação. 4x4, diesel. E é 4 4-wheel drive. We don't have that in Brazil. Então a gente quer uma dessa e é uma vista boa, alta, uma delícia. E graças ao David que a gente está vindo tocar hoje aqui. Então vocês podem agradecer muito aqui nos comentários, porque ele também foi quem organizou para filmar tudo. Então tá tudo aqui no YouTube, como eu já disse, graças ao David. So they can say thank to you for organizing all of this and filming everything in your channel or Instagram. How do they find you? DaveHolodilov.com or at DaveHolodilov. I'll put the links because it's a hard last name, guys. É um sobrenome dificinho, gente. Dá os links aqui embaixo para vocês entrarem lá. Was telling us that he was born and raised in Pacific Grove, and it's where the cafe is. We played at Pacific Grove, but Monterey and Pacific Grove are like sisters cities, so they are like glued together. There's not really like a road or anything. Tem uma separação, no separation. Chegamos aqui na chuva, já descarregamos e eu vou agora mostrar para vocês aqui o restaurante que a gente vai tocar, que é um lugar bem particular, muito original, né? E a dona é russa, e o restaurante aqui então tem comida russa também, além de comida americana, comida Cajun, que eles chamam aqui. E ela fez uma gentileza, fez uma coisa super legal, ela botou uma bandeira do Brasil bem aqui na frente. Então, olha só. Não é um lugar grande, mas é um lugar com muita personalidade. Já chegamos assim, famosos, assinando cartaz. Tem muita coisa de música aqui como decoração.
Ela, pelo visto, gosta muito de música. Eles têm um piano aqui. E a gente vai tocar aqui no fundo. Mamãe dê oi para o pessoal do vlog. Oi, pessoal. Olha que lugar pequenininho, mas interessante. Quantidade de discos, de capa de discos, de LPs, né? Negócio legal. Lugar legal. Ó, gente, ó quanto disco mesmo que tem. Tão pequenininho tem piano. E aí nós vamos montar som, o Dave está montando tudo ali. E a gente vai tocar aqui. Legal, né? Um lugar tão pequeno, mas que tem essa preocupação de ter música ao vivo e músicas diferentes, né? Não é só uma coisa comercial. Então o Dave toca aqui com frequência. A gente está vindo aqui pela primeira vez. Como vocês viram, já assinamos até o cartaz. Eu acho que ela vai pendurar aqui e deixar enquadrado. E eu mostro agora para vocês quando chegar o nosso jantar, que a gente pediu todo mundo para experimentar uma sopa chamada borscht. É uma sopa de repolho russa, que a gente está bem curiosa, nunca experimentei, para saber como é que é. Ó, gente, a sopa chegou aqui. As meninas já estão experimentando. Tá fazendo sucesso. Ó, é um molho de tomate. Beterraba. Beterraba. Então, ó, não experimentei ainda. É beterraba, repolho, aí aqui um cheiro verde, cebola e mais umas coisas que eu ainda não sei. Tem carne também. Muito boa. Olha só o que temos aqui. Que é isso, Corina? É um ravioli russo. Como você fala o nome? Acho que é pelmini. Recheado de carne. Aí tem uma manteiga. Um creme de manteiga. Isso aqui, I don't know what this is. Maybe Crema. sour cream. Sour cream. Or just cream. Sour cream. Gente, coloca isso na sopa também. Bom? Bom. Pessoal, acabamos de chegar aqui no motorhome. Já é mais de 1 da manhã. Estamos super cansadas, mas agora lavar o rosto, escovar o dente e ir pro berço. Que amanhã tem mais, amanhã é domingo de Páscoa. Foi um dia muito legal hoje, conhecemos muita gente. Tocamos em 2 lugares, como vocês viram. E fizemos muitos amigos, principalmente o David e o Michael. Então, foi muito legal. Espero que a gente possa vê-los novamente. E o Daniel também, que a gente já conhecia há muito tempo. Mas a gente pôde passar mais tempo com ele, tocar mais junto. E foi muito divertido. Então, amanhã tem mais. Continuem acompanhando. Beijo. Chegamos aqui de viagem, carro descarregado. Já tirei aqui maquiagem do dia de trabalho, que hoje foi intenso. 2 shows, mais 50 minutos aqui para chegar em casa. Então tá todo mundo bem cansado, mas vamos dormir todos muito bem e felizes. Espero que vocês gostem aí do vídeo do show e do que a gente tem aprontado por aqui. A gente se vê amanhã. Bom dia, pessoal, nessa linda manhã de domingo, de primavera.
aqui na Califórnia, todos aqui bem agasalhados, que o ventinho não perdoa, nem no feriado. E hoje, para começar assim o dia com o pé direito, depois de um sábado intenso de música, a gente vai num restaurante novo que abriu aqui em Santa Cruz, chamado Sampa. E vocês já podem imaginar, né? Sampa é de São Paulo. Estamos indo lá comer pastel, coxinha, porque são delicatessen que estamos loucas para comer desde que chegamos aos Estados Unidos, que aqui não existe, né? Para quem não sabe, coxinha e pastel são coisas brasileiras, só existem aí. Aqui de vez em quando a gente acha coxinha em algum bar brasileiro e pão de queijo congelado, também em loja brasileira ou em supermercado. Então a gente vai agora matar as lombrigas, como dizem lá em Porto Feliz, porque passar à vontade não faz bem à saúde, endurece a barriga e encurta a perna. A gente não quer nada disso, é muito perigoso e dá febre além de tudo. Então vamos lá comer uma coxinha. Como é que é, mamãe? Eu fiz pastel lá no David. É verdade, verdade. Mas já faz muito tempo, as lombrigas já estão famintas de novo. Você fez o quê? 2 quilos de farinha. Deu pastel, hein? De lustres, ó. Quantos lustres diferentes. Flautista misterioso por aqui, tocando, que a gente ouve, mas ninguém conseguiu avistá-lo. Fee, fi, fu, I smell a flute player. O centro aqui de Santa Cruz é uma gracinha. Eu não lembrava, porque faz muito tempo que a gente não vem. E é assim, encantador. Muito bonitinho. Tá tudo aberto, mesmo sendo Páscoa, né? E tem umas lojas muito bonitas, umas coisas diferentes. Tem também uns camelôs vendendo artesanato. Muito gostoso caminhar aqui. Chegamos, finalmente, depois de uma longa caminhada, de uma subida aqui, chegamos no Sampa. Só, gente, que subidão. E olha aqui na calçada, ó. Music contra terror. I think it means counter-terrorism, but I'm not sure. Brazilian Kitchen, cozinha brasileira. Chegaram os quitutes e a fome era tanta que eu nem filmei. Já mordi aqui uma coxinha, pastel de carne, pastel de frango com queijo, coxinha. E claro, guaraná com laranja. Bom, Elisa? Olha como que ela gosta de andar agora, ó. Aí ela. Dá teu filme de trás. Bibi. Olha, Bibi. Olha o papagaio. Ela gosta de andar assim. As duas gostam, é esquisito. Ô, Bibi. O que você tá fazendo aí, filho? Tá com frio, ó. Tá morrendo de frio. Ela não quer pôr roupinha? Me perdoe. O que aconteceu aí, Cô? A bateria soltou, devia ter alguma trava, alguma coisa. Nós estamos amarrando para ir até o próximo. A bateria soltou e vazou. E agora tô amarrando ela aqui para ela chegar. O que você fez? A bateria soltou, aí você amarrou com uma fita? A bateria soltou, aí ela vazou, ficou tudo branco. Depois no canto eu vou ver se eu lavo e vou trocar a bateria, mas eu amarrei.
ela pra ela não filmar muito. Ok. Bye! Se abriram a 2 porta-malas trancados. Felizmente não caiu nada pra fora. Deu pra parar logo. Especialmente aquele ali que é o porta-mala que eu guardo as coisas da live. Ó, trancado. Recoloca as fitas novas. Isso pra quem acha que vida na estrada é fácil. Tô aqui abastecendo. Tá um vento. Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui no celular ou perceber, mas tá um vento muito forte, tá gelado. E eu tô de canela de fora. Aí finalmente acabou aqui. Deixa eu agora tirar aqui. Terminar de abastecer, já volto. Bom, aqui é a Corina. E aquela bateria que a gente comentou hoje de manhã, que tava cheia de azinhavre, não sei o que. A gente acordou com um cheiro ácido no meio da madrugada. Não tá dando pra ver aqui, mas ela tá saindo uma fumacinha, ó. Tá, agora deu pra ver, ó. Tá vendo? Tá saindo uma fumaça. E a gente tem que desligar ela pra ela esfriar. É isso que a Corina tá fazendo. A Corina foi pegar a chave pra desligar essa mesma bateria que a gente notou um azinhavre que nós íamos trocar amanhã. Ela já deu problema hoje. Então, duas coisas. O alternador tá dando uma sobrecarga ou ela tá na hora de trocar. Espero que seja só isso, na hora de trocar. Ó a fumaça, tá vendo? Um cheiro horrível. A Corina aqui tá te preparando para pegar uma chave para soltar os terminais. Agora deve parar de sair fumaça, né? Lógico que tá começando a chover. Nossa, comeu a fita. Tomara que não tenha comido nenhum fio da... Isso que tem que olhar amanhã, viu, Corina? Senão é isso que gastou gasolina. Parou a fumaça? Parece que sim. Ó, aqui no vídeo não tô vendo mais fumaça nenhuma. A nossa bateria ferveu, foi pro brejo. Ela tava saindo fumaça, como vocês viram aí no vídeo. Eu tinha visto antes da gente sair já, lá na casa do Daniel, que ela tinha vazado, mas eu quis deixar para trocar no Oregon e viajar mais, né? Mas não vai dar. Então amanhã eu vou ter que arranjar uma bateria nova. Talvez dê para eu dar partida nele sem bateria, porque eu posso dar partida usando a casa, né? A bateria da casa. Daí eu posso ir até um Walmart, comprar uma bateria e trocar.
Mas eu preciso ver também amanhã, não vou ver hoje, ainda começou a chover, se o alternador tá legal, se ele não tá dando sobrecarga. Então amanhã eu preciso medir isso, se Deus quiser não vai tá tudo direitinho, só que essa bateria, ela já é bem velha. Eu não troquei essa bateria quando a gente comprou o motorhome, porque ela tava boa ainda, tava segurando carga, mas ela já tem uns bons anos aí. Depois eu olho e falo pra vocês. Mas eu sabia que nessa viagem ela ia em algum momento, porque ela é muito antiga. Mas eu não sabia que podia acontecer isso, né? Eu nunca vi acontecer lá em casa isso de bateria começar a soltar fumaça, uma fumaça ácida pra caramba. Daí eu soltei lá os polos, como você viu. Eu acho que de estar na tomada vai energia para ela. E aí eu lavei tudo ali na frente, onde vazou ácido, onde deu para enxergar, né? E ainda a mamãe fez para mim uma solução com bicarbonato de sódio, 10% de bicarbonato de sódio, porque a bateria, esse líquido que sai é ácido. Então eu achei melhor jogar uma coisa básica, alcalina, para poder neutralizar, porque caiu em cima de mangueira, de fio elétrico. E vocês viram a fita que eu pus de nylon ali para prender a bateria, derreteu. Então eu não queria deixar esse ácido ali agindo e comer todos os fios, né, as mangueiras. Então vamos ver. Agora aconteceu uma coisa estranha também. Eu já dei uma olhada, não vi nada, mas vou olhar amanhã de dia. Vindo pra cá, o motorhome gastou muita gasolina. Muita, assim. Tipo, o dobro do que normalmente ele gasta. Então, eu preciso ver isso também. Não sei se tem a ver com a bateria, não tá ruim. Não sei se o alternador... Mas não era pra mudar, né? Mas enfim, ou se é só porque tava muito vento, tava um vento absurdo na estrada. Então, não sei, amanhã eu preciso dar uma olhada nisso. A gente ia sair daqui para chegar amanhã no Oregon, mas não vai dar. Vamos ficar por aqui, eu tô achando. Tentar resolver essas coisas, até porque esse camping aqui é bem aberto. Dá para fazer a live de boa para vocês, Starlink vai funcionar bem. Como amanhã é um dia corrido e a live aqui é cedo, aqui na Califórnia a gente começa a live às 5. Então eu teria que estar num camping, pelo menos chegar umas 3 para poder assentar, arrumar todo o motorhome, para as 4 começar a montar a live e transmitir às 5. E acho que vai ficar meio corrido. Mas é isso aí. Isso aí é para amanhã. Já são mais de 5 horas. É hora de dormir. Tchau. Gente, vamos ver aqui. Vamos ver o alternador. Como que tá. Precisa ligar, só ligar o carro para ver quanto que o alternador tá. Lia, pode dar partida. O alternador está funcionando, olha aqui, ó, 13, ó. Eu e a mamãe aqui, ó, no Uber. A gente tá indo pro Costco comprar uma bateria nova. Ela fez um furo embaixo, tem que trocar mesmo, não vai ter o que fazer. Eu testei o alternador, como vocês viram, tá tudo bem. Aí eu tentei ver se alguém entregava a bateria aqui, mas se eu for comprar a bateria no Costco, é uns $100 a menos do que numa loja comum. Então eu vou lá no Costco, já que eu sou membro, né, do Costco, vou aproveitar meu desconto. E é bem pertinho aqui, então pra gente vai valer a pena. Então vamos lá, tomara que eles tenham. Já compramos a bateria nova, deu 130
$41. E eu queria mostrar essa prancha aqui, ó. $400. $400 essa prancha. Ela é inflável. É enorme. Olha o tamanho aqui das pessoas na prancha. E ela é uma pranchinha catamarã, ó. Ó, legal. Espetacular. Já vem com as quilhas, com a bombinha elétrica, um kit de reparo, uma sacolinha seca para você colocar o telefone, né, alguma coisa. A tira para você prender na perna e ela dobra toda e vai dentro de uma mochilinha. Muito legal, ó. Gente, olha a grossura, a espessura dessa prancha. Deve ser muito estável. Muito, muito estável. Voltando pro camping, daqui a pouco chega o nosso Uber. Tá frio hoje. Na verdade, tá dando essa mudança de tempo por causa do eclipse que vai acontecer. E diz que já tá alterando o tempo. Ainda bem que aqui não vai ser o total, né? Se bem que eu ia gostar muito de ver. Olha, tem as montanhas ali, estão nevadas, ó. Ali, tá vendo, ó? Olha que legal. Bateria nova. Aqui eu já lavei, tirei o resíduo. Tô com um problema aqui, que o ácido da bateria comeu aqui o cabo, tá vendo? Então eu vou isolar com fita isolante até eu ter como trocar isso aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos ver pra onde vai. Vai ser duro. Aqui o nosso motor ali, ó. Lavei aqui porque encheu de ácido. Então eu procurei tirar bem o ácido. Mas é isso aí, vamos lá. O que não tá legal aqui, eu não gostei de descobrir, é que, não sei se dá pra ver, é o telefone, mas comeu um pedaço do fio mesmo, não só a capa do fio. Ou seja, isso aqui vai ter que trocar. Olha, comeu bastante o fio, tá vendo? Olha, os dois cabinhos ali isolados, com bastante fita. Agora, eu não sei se até onde vai isso aqui para trocar. Não dá para eu entrar embaixo que tá tudo molhado, mas lá no Oregon eu vou ver. Não deve ser uma boa ideia emendar esse cabo, né? Mas veremos aqui. E agora eu vou passar essa escovinha aqui, ó. Eu já mostrei antes, acho que lá no Tio Gato, que ela para limpar os contatos. É bem legal, ela tem esse lado aqui para limpar os polos da bateria, né? E esse lado aqui para limpar ali o conector. Por esses aqui de volta. A bateria tá
tá aqui de volta. Mas eu só vou conectar ela amanhã. Vou agora ligar o motorhome de volta na tomada pra gente poder ligar a Starlink e ela já dá uma estabilizada aí pra nossa live. É duro. Fecha aqui. Tudo certinho ali. Tem a mangueira que eu liguei pra lavar. Vamos ver se não tá fumando nada aqui. Tudo belezinha. Agora eu só vou prender ela aqui. E aí acho que tudo certo. Isso aqui fica aqui por enquanto. O resto tá tudo bom. Eu verifiquei as mangueiras. Não achei nenhum vazamento. Tomara que continue assim. Agora de manhã. Amanhã não, acho que domingo ou segunda. Descobrir para onde que vem aquele cabo. Ver se eu consigo trocar. Ver se eu consigo trocar ou se eu vou ter que levar em algum lugar para trocar. Tomara que eu consiga, porque é caro quando você tem que levar o motorhome para algum lugar, porque é sempre um lugar que pode mexer com veículos muito grandes. E aí no mínimo $180 a hora. Então eu sei que não vai ficar uma coisa barata se eu tiver que levar a arrumar. Mas faz parte, né? Então vamos lá. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram só que apuro eu passei aí com o violão? Então, se vocês gostaram, não deixe de contar pra mim aqui nos comentários, que como sempre eu tenho compartilhado algum deles com vocês. Claro, não esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Eu queria agradecer também muito aos nossos membros do querido fã-clube. Se você ainda não é um membro, por favor, considere se tornar um. A gente se vê no próximo vlog, na próxima quinta-feira, ao vivo. Beijo, tchau!